O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Para isso que serve o nosso mandato, A Sua Voz no Rio, o programa Vitor Hugo, né? Jonas Oliveira e eu, Vinícius Rio. Hoje temos uma convidada especial, que é a doutora Cristiane Meirelles, vai estar aqui com a gente. Obrigada. O papo de hoje é sobre segurança pública, mas antes de entrar nesse papo, que vai ser um papo maravilhoso, a gente vai estender o máximo que a gente puder, porque a gente sabe que o povo gosta desse assunto. Um programa muito especial. É um dos lugares Segurança mais perigosos pública do Brasil. É. Mas antes eu quero contar um pouco da minha viagem a Brasília. Isso. Colocando Tava no com saudade, quadro que pra isso serve o nosso mandato na agenda do vereador Vitor Hugo. O Vitor Hugo, que é o vereador dessa cidade, é o dono desse programa que a gente representa, ele criou um projeto de lei chamado Bombeiro Civil Comunitário. E a gente não ficou satisfeito só de ser um projeto a nível municipal. Então ele me deu a missão de ir para Brasília, junto com o nosso deputado federal, Gutenberg Reis, para tornar esse projeto federal. Então esse projeto Bombeiro Civil Comunitário já está tramitando, né? Salvo engano, vai ser protocolado ainda essa semana para começar a tramitar na casa, e sendo aprovado teremos acho que um golaço, como a gente diz, golaço mesmo, mesmo. do dia a dia. Jonas, esse projeto ele é muito importante para as comunidades, porque, no seu salvo engano, no ano de 2010, por aí, tivemos uma grande tragédia, né, no Rio de Janeiro, com as enchentes, os morros, e não tinha pelo socorro, não tinha ninguém que sabia fazer uma massagem cardíaca, não tinha ninguém que sabia como agir naquela situação. E o bombeiro militar, por não conhecer a área, o tempo fica muito longo para ele poder chegar. Não é só isso também. Hoje, com a questão de segurança pública, você imagina que o bombeiro civil, ele já está dentro da comunidade, ou tem uma base próxima. Perfeitamente. E aí vai atender muito mais rápido, porque, infelizmente, quem está dentro de comunidade, muitas vezes está refém do narcoterrorismo. Até o próprio bombeiro, para subir, às vezes não consegue nem subir, tem que pedir autorização. E também não é só a questão, obviamente, da violência. Sim. Também tem a questão do georreferenciamento local. O acesso. Né? O acesso. Como é que ele vai subir por uma viela ou por uma grande escadaria? Não tem. E você imagina, é maravilhoso isso. Quero parabenizar o vereador Vitor Hugo por isso, porque é uma ação que pouco se faz no Brasil. Pouco se pensa em prevenção. O bombeiro civil, nesse caso do projeto, é uma ação preventiva. Perfeitamente. E educativa também. Porque qualificação vai também, né? Exato. A criança vai ver o mini bombeiro ou bombeiro e vai enxergar aquilo. Eu quero ser bombeiro também na vida. Sim, aí você imagina o seguinte, abre-se um leque de possibilidades. Né? Muitas. Você tem É infinito, eu acho, cara. Eu acho que é infinito. Mesmo, porque aquele bombeiro civil, ele vai estar também colaborando com as forças de segurança. Sim. Aí você imagina a facilidade e a melhoria de atendimento para a população. A gente fez o simulado, Isso que eu ia falar contigo do simulado. lá no Querosene, e as pessoas ficaram espantadas. Querosene, que é na Ilha do Governador. Era no vereador, né? O daqui. Não, daqui não. Temos dois morros de Querosene, né? Um aqui no Rio Comprido, Comprido, que ali faz parte do complexo de São Carlos, Isso. e o outro lá no Querosene, que na Ilha do Governador. Esse foi na Ilha do Governador. E a população, o povo comunitário, eles ficaram assim, maravilhados de coisas simples que eles não sabiam fazer. Uma criança engasgando, por exemplo. O método que eles usavam é totalmente diferente do método que tem que ser usado. A manobra que tem que ser feita. Eles não sabiam, e não, ficaram espantados como a pessoa que está desmaiada ali. Como eu descubro se é uma síncope, se é simples desmaio, ou se ele teve uma parada cardiorrespiratória. Coisas simples que podem salvar a vida das pessoas e que eles podem fazer. Então, o projeto Bombeiro Civil Comunitário não é só colocar profissionais bombeiros civis na comunidade, mas é também preparar a comunidade, capacitar a comunidade. Esse tipo de que não precisa ir bombeiro, você consegue fazer. É a questão preventiva, informativa. E daí você vai criando um leque de projetos dentro enfim. Você vai abrindo. Vai abrindo vários leques. Treinamento, ação social. O bombeiro pode ir na comunidade fazer várias ações. A gente sabe que tem a clínica da família e os grupos que fazem atendimento familiar, domiciliar. Sim. Mas a gente também pode ter, e eu creio que foi assim que foi tratado em Brasília, pela informação que eu tive pelo Vinícius, que esteve lá com o deputado, que há também a conotação de saúde preventiva. Porque você
você imagina que se você tem um idoso, como é que você faz o transporte desse idoso que está em síncope ou em ataque rapidamente para salvar aquela Perfeitamente. ou aquela Bem criança. colocado. Glicose é uma coisa tão... A diabetes... Uma grávida. A diabetes hoje no Brasil é uma epidemia. É. E você imagina que uma pessoa com um coma, como é que a gente faz? Você imagina ter uma pessoa próxima que fala a tua língua, né, que está ali dentro da comunidade e vai abrir um espaço para socorro. Socorro. É muito interessante esse projeto sobre isso. Isolamento do local quando há um desabamento, para isolar, porque às vezes não tem... Todo mundo... Acontece muito isso na comunidade, eu posso falar com propriedade, de quando acontece um fato, as pessoas, em vez de sair do local, se espalhar, não ficar próximo, você quer ficar próximo para ver o que está acontecendo. Até na ânsia de querer ajudar. Quando você tem essa galera informada, eles isolam o local, a gente não pode se aproximar. Vamos pegar o cara no colo e levantar. Não pode, tem que pranchar ele, botar ele numa prancha para poder remover. Isso tudo vai salvar vidas. E assim, a gente não consegue, com o bombeiro militar hoje, atender todas as comunidades. Se tivermos o mesmo problema que tivemos em 2010, salvo engano, por pesquisar, a data me foge à memória, a gente não consegue atender. Agora, todas as comunidades. Se tiver 3 comunidades nessa situação, o bombeiro militar não consegue atender. Agora, você tem uma brigada voluntária dentro da comunidade, você já preparou para quando o bombeiro militar chegar, já está tudo meio que já feito, né? E interessante é direcionar, o bombeiro não conhece a comunidade, as vielas. Exato. Isso é a maior dificuldade, né? Uma das maiores dificuldades. E aí você imagina, chegar até o local ali, o cara, esse projeto do Vitor. Como é que se faz, né? Num grande deslizamento? Você toca, soa a sirene, né, na comunidade. Mas será que a comunidade está bem adequada e apropriada desse conhecimento? Né? E quando você tem treinamentos com os bombeiros civis dentro das comunidades, você está passando... É o reforço do caráter informativo desse projeto. Projeto magnífico. Imagina, você recebe uma chamada, você é o bombeiro militar, a gente teve um problema ali, um desabamento na casa da Ana Maria. Como é que vai chegar lá? Tu entra na rua 3 e no beco 2. Como é que beco 2, rua 3? Agora você tem um bombeiro civil, já ali, bombeiro civil comunitário, fazendo o primeiro atendimento, ele pode ir lá embaixo, de moto, que a gente vai botar moto dentro do projeto, porque para entrar em favela, para atender a comunidade, não dá para tu entrar com uma ambulância. Sim. Mas se entrar com moto, com 2 profissionais, alguém vai lá, já prancha, vem trazendo pelo beco, até uma área que você possa remover a pessoa com o carro. Então o bombeiro civil comunitário, né, é uma ideia fantástica e sendo aprovado vai ser em Brasília, acho que creio que ano que vem a gente já está botando esse projeto na rua. E é um golaço, nosso vereador Vitor Hugo. Golaço mesmo. Golaço. Do deputado Gutenberg Reis, que está botando esse projeto. E gera emprego, né, Vinícius? Vai gerar muito. São mais de 3 mil favelas só no Rio de Janeiro. Você bota no Brasil inteiro. Porque o projeto vai ficar a nível nacional. Sim. Então a gente vai ter bombeiro civil comunitário em tudo quanto é lugar. Agora, já que a gente já falou sobre o nosso mandato, sobre os feitos do nosso vereador Vitor Hugo, eu quero ouvir um pouco a doutora Cristiane Meirelles, saber um pouco quem é a doutora Cristiane Meirelles. Olha, é uma pergunta bem difícil de responder, porque durante um tempo a doutora Cristiane Meirelles quis ser só mãe. Ela sempre foi profissional, sempre trabalhou, hoje estou aposentada, mas completamente, graças a Deus, mas durante um tempo a Cristiane Meirelles quis ser só mãe. Eu costumo dizer que eu continuo colocando no presente. Eu tenho, por força biológica, eu tenho um filho, né? E que hoje estaria com 30 anos. Então, a doutora Cristiane é uma mulher que sempre trabalhou, sempre entendeu que o bom e o bem tem que andar junto com educação, com trabalho e responsabilidade. Honestidade e responsabilidade. Fui mãe com 27 para 28 anos. Já com uma vida estabilizada, tentei e acho que consegui, tenho certeza que eu consegui passar isso para o meu filho. Meu filho sofreu, eu digo que eu passei por uma tragédia na minha vida, porque no carnaval de 2024, meu filho retornando de uma curta viagem de descanso, ele foi abordado na porta da minha casa e foi assaltado. Meu filho entregou o celular, entregou a carteira e a namorada nunca tinha passado por tamanho constrangimento,
ficou nervosa. Isso é normal, todos nós temos o direito de reagir emocionalmente, né? E com isso o celular caiu, o bandido foi e deu um tiro em cada perna da namorada do meu filho. Nesse momento, meu filho reage. E o bandido dá 3 tiros nele. Meu filho morre no local e dali começa uma saga. Porque as pessoas entendem que segurança pública é só a PM e a Polícia Civil. E muitas vezes o bombeiro militar. E não é. Segurança pública hoje eu entendo de uma outra forma. Não que nós nunca tenhamos nos dado ao trabalho de participar da vida cidadã. Né? Nós sempre estivemos envolvidos. Eu e meu filho sempre estivemos envolvidos com algum tipo de auxílio às pessoas que querem ser auxiliadas. Porque também é necessário isso. A população tem que ter o desejo de sair de um ponto para o outro. Florescer, crescer. Nós sempre tivemos essa visão. Que seja mínimo um pouquinho de ambição, mínimo. A questão é, hoje, você não pode permear só o campo da estabilidade. Sim. O sonho te propicia, e ontem a gente falava disso, né, Vinícius? Que o sonho te propicia crescimento, porque ele te empurra, ele te faz ser valente, ele te faz ser corajoso. E a valentia não é no aspecto de agressividade. Sim. Não é isso. O homem tem que... Existe uma construção social hoje, da qual nós somos cobaias, não somos cooperadores, mas somos cobaia, onde estão fazendo o quê? Tentando tirar a essência masculina dos meninos. Essência masculina como? Olha, menino tem que ser muito dócil. Eu não estou dizendo que o menino tem que ser agressivo, não é isso. Mas o menino tem que manter os caracteres de quê? De um homem. Um homem, ele está para o quê? Proteger e prover. Se desde a infância o homem não aprende a proteger a sua família e a prover a sua família, o que ele será no futuro? Não que a mulher não tenha esse tônus também de proteger como mãe e prover também, porque a gente sabe que hoje a população brasileira, o povo brasileiro, é formado de milhões de mães que não tem um companheiro e não tem um homem provedor. Mas não é por isso que a gente vai formar um filho que não entenda que ele tem que ser provedor, perfeitamente, né? E principalmente um homem forte. A gente conversava, antes de iniciar o programa, a gente estava conversando a respeito disso, do que está sendo feito com a sociedade, pelo que nós estamos passando. Né? E eu passei por toda essa tragédia, uma tragédia pessoal. Passou em todos os jornais, uma tragédia. Sim, foi vinculado em vários meios de comunicação. E eu passei por essa tragédia. E eu tive que tomar a rédea da minha vida de novo e pensar, o que eu vou fazer? Respirar, o que eu vou reinventar. Fazer? A dor não passa. Quem diz que o luto acaba é mentiroso. É mentiroso. A dor quando você ama, e principalmente um filho, a dor jamais vai passar. Mas eu tinha que continuar do ponto que ele foi interrompido. Ele não parou, ele foi interrompido. Certo. E aí eu comecei a conversar com as pessoas, montei o Instituto Lucas Meirelles, né, que é o nome do meu filho. E a gente começou a fazer um trabalho de informação. Porque o valor hoje, para essa sociedade tão midiática e de uma cultura tão digital, é justamente trazer o quê? Informação. A gente tem esse trabalho. Esse é o maior problema do Brasil, né? Informação. Informação. E quando você tem um canal que propaga inverdades, você vai fazer o quê? Você vai ficar calado? Liberdade de expressão ainda existe. Sim. Né? Liberdade de expressão ainda existe. Então, eu comecei a me colocar como uma mãe que trabalhou a vida toda, ama seu filho muito, extremamente. Presente. Muito presente. Meu filho é muito presente e vai continuar sendo. Mas é uma mãe que luta hoje por segurança pública.
é uma mãe que luta em defesa de outras famílias. Porque Outros Lucas, né? outros Lucas, outras. Há pouco tempo teve uma Gisele. Então, a gente tem conversado com mães que passaram pelo mesmo trauma que eu, que são trauma. E a porta não está aberta. E tem que ter uma voz, né, Cristiano? Porque tá muito crescente essa violência, né? Sim, e esse crescente a gente tem que observar o seguinte, é bom a gente pontuar isso porque pouca gente no Rio de Janeiro se deu conta. A gente passa ainda por uma DPF de número 635. Sim. Isso é uma ação proposta, ainda é uma ação proposta pelo deputado Molon, e aqui não vai senso crítico, vai só senso de informação. Eu discordo, porque isso surge na época da pandemia, para que houvesse um impedimento de ações policiais, incursões policiais nas áreas de comunidade. Ok. Só que isso avançou ao longo dos anos. Isso começa de 2019 a 2026, são quantos anos? 5 anos. E nesses 5 anos, o Rio de Janeiro virou o quê? O grande resort dos bandidos do Brasil todo. Todos os narcotraficantes vieram para onde? No Rio de Janeiro. E as comunidades estão cada vez mais cercadas e aterrorizadas. Não se pode falar, não se pode ouvir, ou deve-se ouvir, ou fingir que não ouviu. Sim. E que não viu. Sim. Então, a sociedade hoje está simplesmente sob a égide ainda desta ADPF, que proibiu as incursões. A gente hoje tem, pelo STF, uma diretriz de retomada de território. Aí eu pergunto aos senhores e aos ouvintes, como a gente vai tomar território quando o narcoterrorista tem um armamento potente? Vocês imaginem que a gente tem mais ou menos 42, 45 mil policiais militares que estão na rua, que fazem o patrulhamento. Mas será que eles têm o mesmo armamento que o bandido que está lá no alto tem? Ele tem como entrar? Não, ele não tem como entrar em comunidade. Sabe por quê? A DPF proíbe. Para você entrar, você tem que fazer um comunicado da ação a pelo menos 9 entes públicos. Sim. E aí? Quem protege quem está dentro da alvará, comunidade? Né? É alvará. Quem protege quem está dentro da comunidade e quem está fora da comunidade? Quem me protege? Quem te protege? A gente tem uma última linha. A última linha é a Polícia Militar, que ainda faz de forma, eu vou utilizar um termo que eu não gosto muito, capenga porque não tem material, não tem homens suficientes para cobrir. Nós temos no nosso estado uma extensão territorial não muito grande, mas nós temos muito micro municípios. Alguns deles não têm nem batalhão. E quando eu falo batalhão, o batalhão da Polícia Militar, a representação local da Polícia Militar. Quem protege? Mas no interior isso não acontece. Engano, população, engano, porque eles estão entrando. As capitais, né? Eles entraram já na região dos lagos, já estão lá. Muito tempo. Que era um lugar que a gente ia para passar veraneio, e hoje a gente já não pode mais andar tranquilamente. Eles já entraram aqui na região de Angra. São todos municípios, eles se espalharam. E o pior, sabe o que é o pior também, né? E a arma que matou o seu filho? Ela veio de onde? E a arma que matou o seu filho? Pois é. Aí você imagina o seguinte, a arma que matou meu filho provavelmente foi alugada a esse bandidinho. A esse bandidinho não, contrabandeada. Ou contrabandeada, ou alugada. E aí eu te pergunto, mais uma vez, quem faz o contraponto disso tudo por nós? Lógico, Deus, em primeiro lugar, né? Só ele. Se não fosse ele, eu garanto a vocês que nós já tínhamos... Só ele. Graças a Deus eu nunca fui assaltado. Eu nem sei como é que vai ser minha reação. Esse é o problema. Graças a Deus. Esse é o problema. A gente não sabe qual é a reação. E aí proíbem a sociedade de reagir. No domingo, eu assisti um programa em que um amigo
estava fazendo, ele faz um trabalho que é o AGVC, William Correia, lá em Copacabana. E ele faz uma espécie de trabalho de prevenção. Você imagina quando um bairro todo... É o William que estava na Record agora, William domingo? Correia, Tá, eu sigo ele no Instagram. Então, você sabe, Ele faz um trabalho legal. muito legal. E não é, o trabalho dele não tem nada a ver com violência. Não, e ele não faz, e ele não agride ninguém, ele dá o bate-papo, quando faz isso, não sei o quê. Pega, segura e espera a polícia chegar. chegar. Isso é um direito nosso. Sim. Isso é um direito nosso. É um direito constitucional e um direito cidadão. A gente não precisa ser polícia para dar um voz de prisão. Mas será que a gente não precisa mexer também nas nossas leis? Ah, que isso Para aí. combater a violência? Porque se a gente, por exemplo, menor infrator, a gente prende o garoto com 10 anos de idade e vai dos 10 até os 17, 13 anos. Esse garoto é especialista. E nesse período ele já matou, ele já roubou, já conhece de lei, estuprou, com a nuance de seguinte: eu posso fazer o que eu quiser, que eu tô imune a tudo isso. E aí a gente fica com medo, porque se, de repente, se um garoto desse com uma faca for me roubar, eu bater e tomar a faca dele e enfiar nele, eu vai vou entrar em cana muito. E ele se enfiar a faca em mim, em poucos Vai meses está solto. entrar em Então, cana. assim, a gente precisa, acho que rever as leis. Acho que a questão da lei, também a questão do enfrentamento, a questão do monitoramento de onde vem essas armas, quem fabrica, por que essas armas chegam, como tantas drogas entram no Rio de Janeiro. Mas o principal para mim, hoje, que acho que talvez seja mais fácil, é a questão da idade penal. A maioridade penal. Isso. Eu concordo com você, porque você imagina o seguinte: o assassino do meu filho, porque ele é um assassino, ele começou a delinquir com 13 anos. 19 passagens. Olha o histórico. Estava sempre saindo. Olha o histórico. Agora, se você pega e joga a maioridade para 12 anos, aí a sociedade vai tentar puxar o freio da gente. Eu falo da gente porque nós fazemos parte. Exatamente, nós fazemos parte de um grupo que não quer ser eliminado. E a gente tem que passar essa informação, hoje a nossa conversa, a nossa voz do Rio, é justamente para amanhã não ser minha filha, um filho, um neto, né? É isso que é importante, a gente mesmo. A gente mesmo. Eu fiquei sozinha, não tem mais ninguém. Eu sou viúva, meu marido já se foi, logo em seguida, alguns anos depois foi meu filho. Eu estou sozinha. Ou seja, é muito fácil. Imagina, ainda tem um agravante, eu sou mulher e hoje eu sou considerada idosa. Então, o que acontece? O que a gente aprende? Que os idosos, as crianças e as mulheres são as primeiras vítimas de uma guerra. Isso aí. E nós estamos vivendo o que no Rio de Janeiro? Uma guerra. Não tem outro caminho. É uma guerra. Então, eu só entendo... Não só a violência de matar, a violência de pedofilia, de estupro. Tudo no estupro. A segurança pública engloba isso tudo. Você imagina que a segurança pública não é só o crime. A segurança pública também, e a gente tem uma parte da segurança pública que é chamada de segurança primária, que fala do quê? Poda de árvore, iluminação. Quando você tem segurança nas ruas, boa iluminação, você tem o quê? Você tem mulheres que transitam pela rua, jovens que transitam pela rua, idosos, onde as árvores muitas vezes escondem o teu inimigo, o marginal. Se a rua é mal iluminada, ele também se aproveita disso. Sim. Um trecho da rua onde o bandido que matou meu filho estava, era mal iluminado. Então, a vivência hoje é transformar o quê? Muito se fala em direitos humanos. Eu acho muito interessante isso. É bom a gente pontuar isso no programa. Eu queria muito agradecer vocês. Nossa, olha, eu queria muito agradecer vocês. Muito especial te receber. Rádio Tropical Web Brasil. Está sendo muito importante te receber. A sua voz no Rio de Janeiro, aqui no Rio, está sendo um canal para mim, porque todo mundo fala em direitos humanos. Aí vamos pontuar. Primeiro, existe devido processo legal? Existe, correto? Existem prisões onde existe a garantia de 5 refeições diárias? Existe. Existe amparo dos menores e das famílias, das crianças e dos adolescentes, através de uma bolsa chamada Bolsa Família?
Existe. Existe educação no país? Existe. Tem prisão perpétua? Não. Tem pena de morte? Não. Então, todos os pontos dos direitos humanos de forma internacional são atendidas e são cumpridos por nós. Agora, eu pergunto, e o direito do cidadão? Onde está o meu direito? Se entrar na tua casa, o que tu faz? Ele morre. E aí tem gente contando uma historinha, Ou você morre, né? Pontuando isso que a senhora falou. Ai, Jesus. Eu estava conversando com uma pessoa sobre isso mesmo. Não. Eu falei assim, ó, eu durmo pouco e tenho um sono leve. Ela, que isso? Por quê? Eu falei, homem, tem que dormir pouco e ter um sono leve. Eu sou responsável pela segurança da minha casa. Exato. Se eu dormir demais, quem toma conta? Perfeitamente. A Bíblia diz que o valente, o ladrão só entra na casa se ele manietar o valente. Então, se o valente estiver dormindo, vai fazer uma festa. A senhora falou um ponto no início sobre... Estão castrando os homens, né? Não. A gente não pode ser mais homem. Não, que isso? Não, na minha casa, meu filho entende. Meus 2 filhos mais novos ensinam a eles, ó, a sua irmã tem que ser protegida por vocês. Psicologicamente, fisicamente, você espiritualmente. Tem que ser, não, e tem que ser bem sucedido, porque financeiramente é vocês que vão proteger. Hoje a proteção da casa é minha. Proteger e prover. Isso. Hoje a proteção da casa é minha, mas todo sentido financeiro, psicológico e físico. Eu estou preparando vocês para um dia essa proteção ser de vocês. Vocês protegerem a casa, a mim, porque eu vou estar idoso. Eu não vou poder mais ir para a rua brigar. Eu não vou conseguir discutir, eu não vou conseguir prover. São vocês que vão fazer. Vão preparar os filhos homens para assumir esse papel. E eu preparo minha filha. Dá continuidade eu pros nunca netos. vou matar panela. E eu sento com ela toda vez que converso. Você já apanhou do papai? Não. Então homem nenhum pode te bater. Só que o meu problema é o seguinte, doutora, e isso a gente tem que para todo cidadão. Pauta, né? Eu sou um cidadão de bem. Nunca respondi nenhum processo. Não. Nunca fui preso. Aí vamos lá, vem um vagabundo, que você é vagabundo. Dá uma coça na minha filha, fala pra ela que se ela não ficar com ele, não vai ficar com mais ninguém, ameaça ela de morte. Ele não vai preso. Ah, mas ele vai ficar a 100 metros de distância, porque vão criar um escudo invisível? Não. Esse 100 metros é fictício. Se ele chegar... mas se ele chegar... Funciona. Não funciona. Se ele chegar perto e matar, ele vai preso. Eu vou deixar matar? Então, quer dizer, eu que sou um cidadão de bem, acabo tendo que tirar a vida dele para proteger a minha filha e acabo também. Você se prejudica. Porque não tem proteção. E aí, onde está o direito? Onde está o direito do cidadão? Onde está? Onde está Como é que o faz pra nosso resolver isso? direito? Como é que vai A fazer? gente não pode matar, Sim. certo? Matar fazer é uma justiça coisa... com a própria mão, isso não é legal. Não é isso Não que é a gente saudável, está não é propagando e propagando. Claro que não, aqui. senão vai acabar o cidadão de bem indo para isso. O cara de bem começar a matar para proteger a sua família e ele acabar virando, deixando de ser um cidadão de bem. Eu costumo dizer o seguinte, que cadeia é lugar de bandido. Isso aí. E não da gente. Só que a gente está encarcerado dentro das nossas casas, dentro dos nossos condomínios. Nós temos que viver monitorados de todas as formas, cerca elétrica, câmera, segurança privada, tudo. Entra a conta bancária mais, tu tá seguro, né? O cara entra na tua conta bancária, raspa tudo. Se o bandido ele mata, ele se esconde, ninguém mais acha. É. Mas se a gente quer de bem matar, a gente acaba se entregando, porque a gente não é bandido. Perfeitamente. Mas o cara vai preso. Pô, teve um episódio desses 5 meninos que estupraram a menina, foi 5? Copacabana. Imagina um pai que tem uma armazinha em casa. Cara, como esse cara não vai tomar atitude? Só que aí esse cara vai preso, destruiu a vida dele, e esses meninos não vão. Não. O pai de um dos meninos falou assim, não, ela foi porque ela quis. Rapaz, não fala isso perto de um homem não, que o cara acaba perdendo a o vida. pai desse menino era subsecretário de assistência social. Sim. E aí? 2 pesos e 2 medidas? Então o bandido tem o direito de fazer o que ele quer, e como ele é a vítima da sociedade, que é isso também que estão querendo fazer a gente engolir, Isso aí. estão enfiando com ela abaixo da gente. Perfeitamente. Tá? Porque eu não tenho culpa. Eu entendo o discurso feminista, mas se o seu corpo são suas regras, ok, você faz o que você quiser. Mas quando você coloca uma vida no mundo, você tem responsabilidade, você tem obrigação, você tem dever. E aí isso tudo passa por esse universo do faço o que eu quiser? Eu tenho culpa? Você tem culpa? Nós temos culpa? Não, claro que não.
Mas aí o cara é a vítima da sociedade. O pobrezinho que não teve oportunidade. E eu assim, vou fazer uma citação... A gente tinha tudo para ser bandido, né? Eu comecei a trabalhar aqui. Eu só não tinha coragem. Com 10 anos, 12 anos, não jornal. ficar preso. Trabalho de madrugada, subi esse morro todo e não virei bandido. Você foi roubar? Eu engraxei. Nada. Engraxei Eu sapato. tremia para roubar uma bala. Aí a gente está falando de segurança pública de novo. A violência é patrimonial. Foi assaltar meu filho por causa do celular. Porque tem quem compra. Porque Tinha exatamente que prender o mesmo peso quem mata e quem compra celular roubado. A gente tem que deixar de ser hipócrita. Isso aí. E fingir que nada está acontecendo, porque está acontecendo, e nós temos que fazer o quê? Vai denunciar, vai adiantar de nada? Eu quero informar aos ouvintes da Rádio Tropical Web Brasil que a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro consegue, de 100 celulares, consegue devolver, em média, 20. E onde ele puxa isso? Tem uma coisa chamada IP em todo celular. E quando a pessoa presta um boletim de ocorrência, ela informa o IP. Sim. Muitas vezes esses IPs são rastreados em bancas ou em lojas de celular. Essas pessoas estão aí. Quem rouba carro, vende peça de carro, quando consegue vender o próprio carro para uma outra pessoa de forma fraudulenta, e assim vai. O que a gente não pode mais é colaborar com isso. A gente tem que realmente, é o momento do nosso grito. Ou a gente grita ou a gente morre. É verdade. Ou a gente grita ou a gente morre. A gente chegou num ponto onde ou a gente é resetar, né? Ou a gente reseta o Grande reset. Exatamente. Ou existe um grande reset e aí tem um ponto de reinício, ou a gente vai sucumbir. Quem veio da comunidade não é bandido. Quem mora na comunidade não é traficante. Quem vive na comunidade não é marginal. Perfeitamente. Mas quem está ali, que eu chamo do novo feitor, porque a comunidade virou uma senzala onde o feitor e o senhor são o narco-terrorismo. 2% só de uma comunidade. Menos, às vezes. 2%. Aí você imagina, 98% debaixo do pé de gente fortemente armada. Você ainda tem a questão da briga entre facções, que muitas vezes aviltam essas pessoas, assediam essas pessoas. Mulheres são fortemente assediadas dentro de comunidades. O dono do corpo, da comunidade, ele escolhe. Mas você está falando isso tudo por quê? Porque ou a gente acorda, ou a gente vai... E às vezes até o dono do morro, né? Ele faz um trabalho, às vezes, que o Estado não faz. Às vezes faz um trabalho social ainda. Que o Estado que tinha que fazer, mas o bandido vai lá e faz um pouquinho e gera toda uma... Né, Vinícius? Eu quero te dar essa informação. Eu quero te dar essa informação. Entendeu? Eles já não fazem mais. A única coisa que eles fazem é cortar os menores, porque ainda são uma escada para eles, com comida. Meu filho fazendo um trabalho social dentro da Cidade de Deus, conversando com as crianças, e perguntando: o que você quer, meu filho, você quando crescer? Um deles respondeu: eu quero ser bandido. Eu quero ser traficante, tio, porque traficante come. Como é que eles pegam essas crianças? As crianças estão soltas pela rua. Não tem uma escola em tempo integral, que seria uma das melhores formas de transformar o nosso país. A realidade do nosso país. Perfeitamente, a educação. A educação em tempo A melhor integral. arma do mundo. Por quê? Educação e amor. Para mim é a melhor arma do mundo. A mãe sai para trabalhar porque ela tem que levar o pão. O pai tem que sair para pagar as contas, tem que correr, não tem como pagar ninguém. É tudo um conjunto. O bandido não faz mais, ele não é mais o Robin Hood que a gente tinha lá no início do Comando Vermelho. Hoje ele é o cara que ele seleciona o garotinho, que é mais fácil de cooptar, porque a mãe e o pai não estão nem aí, é o abandono.
Ele tá vendo o outro com cordão de ouro, bebendo vodka, E as comendo. garotinhas tudo da Zona Sul vindo rebolar. Você imagina que a comida é o canal para essas crianças serem cooptadas. Acredito. Então não existe mais Robin Hood. A gente não pode mais romantizar. Não tem bandido bom. Se bandido fosse bom, não era bandido. Sim, lógico. Então a gente tem que parar com isso. A gente tem que transformar essa cultura narco e retornar às nossas bases. Nós somos brasileiros. Gente, nós somos um povo maravilhoso. Um povo que tem fé, um povo que trabalha, um povo que tem força. Nós estamos sendo transformados no quê? Ah, mas você está falando de um termo filosófico? Não, eu estou falando da realidade. Eu não estou filosofando em cima de uma sociedade. Não é isso. Eu estou simplesmente colocando aqui a nossa realidade. Mas não seria assim. Eu acredito, né, colaborando com o discurso da senhora, que a sensação de impunidade é o grande responsável por todos os males. Eu fiz um vídeo falando sobre isso, que o problema do Rio de Janeiro e do Brasil de uma forma geral, todo crime e todo criminoso, ele é gerado no útero da impunidade. Quando a pessoa, seja ele político, seja ele médico, seja ele bandido, seja ele quem for, trabalhador comum, ele sabe que aquele crime que ele vai cometer não vai dar em nada, ele vai cometer. É uma sensação que a gente tem no Rio de Janeiro e no Brasil em si, que não vai dar em nada nunca. A gente vê, a gente está indo agora, a gente pode ir para o 7º governador preso, salvo engano. A gente tem um problema que na Alerj, toda hora denúncia, tivemos um deputado agora, que é preso, entre outros já também já tivemos. Sim. Como a gente vai trazer esperança para a sociedade, dizer assim, olha só, o nosso problema, a segurança pública, vai ser resolvido se a gente sabe, ou pelo menos eles sabem, a gente sabe, que o problema está ali, o erro está ali, dá para resolver e quem está resolvendo está indo preso. Quem deveria estar nos guardando, o governador do estado, eu vou falar isso aqui, não vou aguentar, né? Ele faz um vídeo, olha só o que ele faz na gestão dele. Ele faz um vídeo, Jonas, dizendo assim, ó, compramos aqui 40 carros da marca X, da cor X, que vai andar nas comunidades, nas ruas, a paisana, para prender os bandidos. Falei, isso só pode ser pouco, não é possível. Ele acabou de tirar um elemento surpresa. Sim. Calma aí, cara, quem tem aquele carro tá ferrado. Porque se tu anda com aquele carro na comunidade, em qualquer lugar, tu é o P2, que é o cara que anda a paisana. Como a gente vai... Não dá para deslumbrar, doutora, uma solução. A gente vê, depois só me corrija se eu estiver errado. Eu procurei por alto saber que se a mulher quiser uma medida de proteção, eles têm uma solução. Mandar ela para outro estado, com outra identidade, para viver uma outra vida. Calma aí, não entendi. Então o cara é um bandido, quer me matar, quer matar minha filha, e para minha filha ser segura, o Estado está falando para mim que ela tem que mudar de vida. Não é ele, não. Quem tinha que mudar era ele que está errado. Então, que solução a gente pode ter? Semana passada, e vou deixar a senhora falar agora com todos esses elementos que eu coloquei, teve um vídeo de um morador de rua, provavelmente tem algum problema mental, morador em situação de rua, o garoto passa a e corta a garganta do garoto. O garoto morre. Do nada, ele passou, olhou pro garoto e cortou a garganta. Aí agora eu estou passando aqui na Cruz Vermelha, e tem um morador de rua sentado, tomando cachaça ali. Notável problema mental. Eu não sou perito. Você olha bem que ele tem problema mental. Se ele não tinha antes, ele tem agora por causa da cachaça. Sim. E a gente tem uma lei que proíbe a internação compulsória. Ele tem que querer. Como que ele tem problemas mentais? Porque se ele é viciado em drogas, e se o vício é um problema mental, ou ele vai preso e não é vício, Sim. ou ele tem que ser internado compulsoriamente. A gente fica com a mão atada. Não tem como resolver o problema. Você não pode internar, não pode prender. Então tem um possível usuário de drogas no meio da rua com problemas mentais, que pode a qualquer hora te assaltar. E ele não quer abrigo também? Mas não pode querer, ele não tem escolha. Não deveria ter. Como é que a gente faz, doutor? Gente, É complicado. Não faz? Não é complicado. Não Eu é acho complicado. Nós temos que cracudo na fazer. rua, Nós cracudo temos que na fazer. rua. É porque você colocou muitos pontos e eu não sei nem se a gente tem tempo para isso. Mas tem intervalo. o bom é a gente colocar o seguinte: enquanto
transformarem deputado federal e deputado estadual em troca-lâmpada da assistência médica e coloca gente que não tem capacidade técnica, é nisso que a gente A senhora vive. falou tudo, capacidade. Então, enquanto subverterem a ordem das coisas, enquanto acharem que o bandido é o vítima da sociedade e a gente é o vilão, porque a gente trabalha, a gente paga os impostos, a gente ama a nossa família, a gente cuida da nossa família, você pontua muito bem como uma pessoa que é incapaz de divisar a realidade pode escolher o que é melhor para ela. Como? Como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vive se não for pela lógica, pela racionalidade? Enquanto pessoas saem para defender um rapper que ataca policiais, que manda entrar na favela, porque favela, desculpa, é um termo corriqueiramente usado, né? Manda entrar na favela para ir atrás dele porque ele é filho de A, sobrinho de C, tio de D. O que baliza a nossa sociedade? Se a gente vai fazer um retrospecto histórico, a gente vai buscar o quê? Lá atrás, antes de Cristo, os sumérios se preocupavam com o quê? Com a proteção das cidades. É onde nasce a segurança pública. E é a proteção só da cidade, do aspecto físico? Não, a proteção de quem estava lá dentro. Nós não somos, a segurança pública não é ordenamento jurídico. E aí entra a questão do ordenamento jurídico, do recrudescimento das leis. No Brasil é cláusula pétrea. Eu não posso simplesmente lançar um projeto de lei falando em pena de morte. Porque o bem, o maior bem constitucional é o quê? A vida. Mas em contraponto, a gente tem o quê? A possibilidade de endurecer. Quando a gente fala na lei de execuções penais, quando a gente fala em cumprimento de pena, a gente tem que abolir progressão. Eu ouvi um deputado dizer que se houvesse a abolição da progressão ou das saidinhas, haveria uma convulsão dentro das penitenciárias. Meu filho, quem não quer estar preso não cometa crime. O que eu posso fazer? Então a gente precisa partir para essa, digamos assim, essa força máxima, que é maioridade penal 12 anos, leis de execuções sem progressão de regime, sem saidinha. A gente não vive dentro do Estado muçulmano, a gente não é regrado pela Sharia, porque se vivêssemos, em primeiro lugar, quem tenta subverter a ordem é executado sumariamente. Quem rouba tem as mãos cortadas. Sim, quem trafica. Quem mata, quem trafica. Ah. E se roubar de novo, perde a outra. Corta o pé, quando ele tem um pé Não e uma mão sou para trabalhar. favorável, veja bem, a gente está falando de um extremo, não de uma democracia, mas de uma teocracia, que também a gente não pode avaliar porque é uma outra religião, um outro contexto, mas que assassina mulheres também. A mulher pode ser espancada, é um objeto. Se o marido olhar para ela, jogar um beijinho para ele, é capaz de, se ele não estiver bem, ele mata. Então a gente precisa realmente modificar, primeiro, a base das leis. Segundo, a gente precisa conscientizar o judiciário, que vive numa bolha, numa redoma, que nós, réis mortais, estamos sendo assassinados, eliminados, espoliados, roubados. E aí uma criança, um jovem, adolescente, tem a garganta cortada porque um magistrado entende o quê? Não, ele tem o direito de escolher. Daqui uns dias não dá direito de escolha ao bandido. Com 10 passagens. Vai dar direito de escolha ao bandido. Não vai ser só ao morador de rua que tem problema com álcool, que tem problema com drogas. Não. Agora eu vejo uma violência muito grande, Vinícius.
doutora, dos canais de comunicação. Eles dão ênfase a uma coisa assim, pô, vão vender. Desculpa o termo. Bunda vende. Uma música. Falando em bunda, você me estremeu tudo. A comunicação hoje também é muito violenta, está sendo muito violenta com a gente. Expressa muita coisa, coloca muita coisa que não tem que colocar eu vejo no Instagram um cara reclamando de uma menina que está cantando funk, que está cantando uma música de apologia diminuindo a mulher e dá 30 mil, 1 milhão de visualizações. Eu acho que a comunicação está muito violenta contra a gente também. O que vende. É isso. Não existe critério. Não tem critério. Isso também ajuda a aumentar a violência, aumentar o discurso de ódio, essa guerra política entre direita e esquerda. Eu acho que a mídia ela tem que... O que eu vejo de ponto de equilíbrio nisso tudo, sabe o que é? É um tratamento específico às famílias, sabe? É lógico, a educação é um elemento, claro que é o elemento de ação, mas quando você tem uma base familiar preparada... Não, sim, lógico. Os seus filhos vão reproduzir o seu comportamento como bom cidadão. Agora, só que desde a década de 80 a gente vem vivendo um desequilíbrio social. Hoje em dia as meninas são mães cada vez mais cedo e sem apoio. Não é que não tem apoio familiar, porque muitas vezes as mães dessas meninas também foram mães da cidade. Sim. Costumam, não sei se é dado perfeito, trabalhado, oficial, mas o que se costuma dizer é que hoje existem 3 gerações, 12, 24 e 36, mãe, filha e avó. Sim. E a grande maioria é dependente de Bolsa Família. Não se ensina mais dentro da família que você tem que trabalhar. Sim. Se ensina que você tem que ter um filho e transformar numa poupancinha. Se a gente mudasse, só contra o Bolsa Família, não. Também não. Também essa questão não é. Mas acho que tinha que haver alguns critérios. Exato. Eu sempre pensei o seguinte, eu acho que quando eu vejo uma menina com 13 anos grávida, eu estou vendo uma família destruída que começou destruída. Sim. Que a avó dela já tinha essa cultura, com 13, 14 anos engravidou, tem um montão de filho. Aí a mãe dela é uma cultura e vem uma destruição hereditária. Sim. E ela provavelmente vai ter um com 13, outro com 16, outro com 19, e aí já vão para o segundo ou terceiro marido. E ela vai estar com o corpo dela todo destruído de uma maneira que ninguém mais quer. Ela está depressiva, vira uma alcoólatra, uma espancadora de filhos. Sim. Os filhos perdem o respeito porque ela só maltrata. Os pais que ela arruma, prováveis estupradores. Que também não querem nem saber. E os filhos vão ser igualzinho a mãe e o pai, pô. Que geralmente ela não vai conseguir ninguém no padrão de idade dela, ela vai conseguir um cara muito mais velho, que vai ter ciúme dela e vai obrigar ela a ficar presa dentro de casa. Ela passa abusar do filho dela, vai abusar do filho dela, vai abusar das sexualmente. Filhos. Mas se a gente pensasse com Bolsa Família invertido, por exemplo, chega com a menina de 13 anos e fala assim, Bolsa Família começa agora com você que não tem filho. E se você se manter até seus 20 anos estudando, correndo atrás, não tendo filho, ele vai aumentando para te condicionar a ter uma vida melhor. A menina não é boba. Calma aí, se eu não tenho filho, eu ganho um dinheirinho e quanto mais eu estudo, mais eu ganho. Todo curso que eu entro, esse dinheiro aumenta, ele vai aumentando de acordo com o que você luta para crescer. A gente não salvaria boa parte. Vamos lá, eu entendo porta de entrada e porta de saída. Você, em qualquer parte da sua vida, você teve que se esforçar, passar por uma seleção, fosse até para se matricular numa escola, né? Você tem que levar seus documentos, isso já faz parte de uma seleção. Certo. E uma porta de saída, você cumpriu todo o caminho? Você se matriculou, você cursou, você se formou, agora eu tenho aqui uma oportunidade de emprego, você vai trabalhar. Essa seria a porta natural, né? Uma visão de gestão pública, né? Eu abracei aquela família que estava em vulnerabilidade social, oportunizei
usei a Bolsa Família, mas ao mesmo tempo a mãe foi estudar, Recuperou. os filhos foram estudar, hoje não. Apresentou a matrícula na escola e a carteira de vacinação, Bolsa Família. Mas elas não entendem que isso nunca vai salvar elas. Porque a senhora falou, não há uma programação de salvar. Quero Não. salvar, não. É uma programação para aquela família não acabar. Acabar não vai, porque tem alimento, mas salvar. Se a gente faz com a menina, vamos lá, a gente não precisa de contratar mais médicos, porque não tem tanta criança nascendo. Não precisa de fazer nova maternidade, não precisa de tanta matrícula na escola. Eu, quando coordenei, ajudei a coordenar a campanha da Marta Rocha, prefeita, tinha uma senhora, respeito muito a professora, não vou dizer o nome, ela fez um discurso, olha, eu tenho a solução para o problema na creche do Rio de Janeiro. A gente vai abrir 10 mil novas vagas, porque o déficit é de 10 crianças fora. Eu falei, só está enganada. Não é de 10 crianças fora. Se ela tem 10 crianças que estão fora da creche, tem 10 meninas engravidando, tem 10 meninas grávidas. Fez o multiplicador. E você tem mais 10 nascendo. Gerando, exatamente. Então assim, primeiro você tem que resolver o problema de tanta criança gerando. Educação sexual também é importantíssimo. Isso tudo. Se você não resolve o problema aqui, que todo ano crianças começam a gerar, você vai ter todo ano esse déficit. Aí a gente volta para onde? Para o ponto inicial da nossa conversa, para a família. Falta estrutura. Falta a educação. As pessoas confundem educação com instrução. O sistema de educação, as escolas, levam o quê? O conhecimento, o conteúdo para o mundo secular. Agora, a família leva a construção de caráter. A família leva ao conhecimento de ética, que ética é universal. Não matar, não roubar, respeitar. Onde isso está sendo ensinado? Não tem mais. Sabe por quê? A mãe teve filho lá, voltou lá naquela ciranda toda, aí vai ter um outro, e o outro, e o outro, e ninguém nunca parou para conversar com aquele ser e falar assim, olha, você está errada. Eu enfrentei isso dentro do instituto. Ninguém quer fazer parte de uma escola de pais que diz que você tem que apresentar o boletim dos seus filhos. Vai ter uma assistente social que vai olhar o caderno dos seus filhos. Vai fazer uma visita domiciliar para ver se a casa é limpa, se os filhos têm roupa, se tem comida. Aí você oportuniza bolsa no sentido de alimentos, não é uma cesta básica, mas uma bolsa com tudo ordenado. Você oportuniza um curso para a mãe de empreendedorismo imediato, que é aquele que ela não precisa nem sair de casa, que ela começa lá na base, vai costurar, aprende a consertar celular. Alguém quer? Sabe, de 20 vagas, sabe quantas foram preenchidas? Isso para um programa de atendimento de 2 anos, para tirar realmente a pessoa da situação e da cena de vulnerabilidade. Só 2 famílias. Que ninguém quer ter compromisso. Compromisso. Quando você perde, como ser humano, a vontade de sonhar, Perfeitamente. quando você destrói, quando você transforma o ser humano, é muito bom quando você está na gestão pública e você pega números. Porque você não vê as pessoas, você só tem os números. Então, a gente sabe que quanto mais gente matriculada, mais verba governamental a gente vai ter. O governo federal desce. Saúde, quanto mais atendimento, perfeito. Eu acho que realmente tem que ter mais verba para você dar. Inclusive essa implementação das escolas em tempo integral, que seria a salvação da família. Sim. Porque a mãe e o pai saem, mas o Na filho atual está conjuntura, acolhido. na E na atual, hora de voltar, isso é fundamental. e na hora de voltar, eles voltam para casa pelo menos com Alimentado, jantar, alimentados, fazem um dever lá, levam uma tarefa. Acabaram. O Brizola já tinha dito, né? Da esquerda raiz, qual um dia eu fiz parte da esquerda Brizola. PDT. Ele disse, ele, no debate com o Fernando Henrique, ele falou assim, esse Brizolão que o senhor idealiza, que o senhor faz, é muito caro. Aí ele falou, caro mesmo é ignorância. Se a gente não constrói, Darcy Ribeiro emendou, se a gente não constrói hoje escolas, vamos estar construindo futuro presídios. A escola em período integral, ela vai salvar o seguinte, a criança vai ter as 4 alimentações ou 5,
ela vai ter vulnerabilidade na questão de alimento. Até porque o presidiário tem 5 E uma refeições. pessoa não tem. A criança também tem que ter. Claro, tem que ter. Porque afinal de contas, quem paga tudo isso? É nós. Somos nós contribuintes. Eles não querem fazer. Se você faz o colégio integral, eles queriam fazer, o Eduardo chegou a fazer um, mas até 4 horas da tarde, certo? Ele precisa ser de 7 às 7. Vinícius, mas 7 às 7 a gente não tem estrutura para entender. Tem. Se você faz uma escola integral, integrada, colocando a cultura e o esporte dentro dessa escola, Exato. Perfeitamente. e aí você, o garoto, porque nos Estados Unidos é assim, qual é a tua habilidade para o esporte? Porque aquele cara é basquete. Então ali não tem uma aula de educação física. Ele é treinado para jogar basquete. Para que o garoto não deixe de sonhar. Só que eu falei, não adianta Ele você... ganha bolsa na universidade porque é atleta. E o outro que vem ligando o bolso começa a sonhar, calma aí. Você Então, pode? tá ali, e fica tudo ligado, educação e esporte. Ele não desconecta, aqui no Brasil desconecta. Se o cara é bom de bola, não precisa mais não. Vamos botar ele no futebol. Não. Se o futebol fosse através da escola, você vai estudar, e se você for bom, vai ganhar bolsa, e vai disputar os jogos que vão te lançar pro mundo. Mesmo que o cara não dê certo como jogador, você for bom, Essa você é outra vai dar. coisa. A gente não perde ele. E esse é o problema. Eu fui estudar a questão da Vila Olímpica. A Vila Olímpica é boa. Não, ela não é uma Vila Olímpica, ela não forma ninguém no sentido de esporte. O que ela tem lá é um recreativo. Quando eu quero. Embora o método de ensino hoje esteja defasado, que é o método do Paulo Freire. está defasado. Na época foi um grande. Foi ótimo. Mas hoje dá para aplicar de maneira diferente. Se eu levo o garoto para a escola e ele gosta de futebol, então você deve aprender a ler pelo futebol. Vamos lá. Quem trouxe o futebol ao Brasil? Fulano de tal. Quando foi criado o futebol? Data tal. Vamos escrever aqui o que é o futebol, quando foi formado. Se eu contar a história do futebol, trazer isso para a vida dele, ele vai aprender porque ele vai se interessar. Dá para fazer nas Vilas Olímpicas. Criar a escola olímpica integral. Todo garoto que a gente identificar na escola comum, que ele tem uma habilidade diferenciada dos outros, a gente joga ele para onde? Na escola em tempo integral. É isso, mas E aí joga para um programa olímpico. isso. E a gente consegue fazer, porque esse é o segredo. Eu sou morador de comunidade. Eu consegui me manter como vários iguais a mim, pela questão que eu ainda sonho. Se eu deixo de sonhar, eu me entrego. Eu estaria hoje, sei lá, um drogado, porque senta com todo mundo que é drogado hoje e vão te falar, não sonho mais, eu me entreguei. A menina que tem um montão de filho, a senhora fez um programa ótimo, cara, salvaria a vida dela, mas ela não sonha mais. Exato. Ela Então, acredita ou mais. seja, ela não acredita e para o governo ela se transformou num número Isso aí. e também num voto. O contraponto aqui é justamente isso. O que a gente tem de problema não é a construção nem o povo, é a política pública dinamizada. Quando você não tem uma política pública segmentada, produzida através de pesquisa, com fundamentação científica, você tem o quê? Pegou ali e acabou? Olha, quando você estava falando de Brizola, eu, lá no início da minha vida, eu tive a honra de conhecer o professor Darcy Ribeiro. Foi uma honra. Sabe o que era uma menina que via aquele projeto? Ele tinha, em São Cristóvão, tinha a FAEP, Fundação de Apoio à Escola Pública. A direção era da professora Tatiana Memória. E você via um cuidado, porque ali você tinha armazenamento de alguns víveres, alguns alimentos, você tinha uniforme, você tinha material, e era tudo igual para todo mundo. E a criança tinha uma piscina dentro do CIEP, a criança tinha uma família que trabalhava como apoio, Colaboradora. que ficava com a criança. A mãe chegou 8 horas da noite, mas aquela família já tinha dado, a criança tinha recebido jantar. Aí você vai em contrário senso. Começa a se falar em direitos humanos para bandido e esquece de direitos humanos para o cidadão. Essa criança não é vítima minha, esse adolescente, esse ladrão, não é vítima, não é culpa de nenhum de nós. Estão querendo fazer com que nós pensemos que a gente tem culpa. Nós não temos culpa. O que tem culpa é o contrário senso daquele número e daquele voto. Porque quando você vota errado e a população não tem instrução,
É muito. Esse canal de informação aqui que a gente está tendo, esse bate-papo sobre sociedade, sobre família, segurança pública, esse bate-papo está dando informação para, de repente, 10, 15 mil pessoas, 5 mil pessoas, não importa, mas alguém está ouvindo a gente. E a gente está traduzindo não o que eu acho ou o que vocês acham, mas a realidade. Agora, quando constroem uma dinâmica de que o país está salvo, que não há fome. Meu Deus, são 20 anos dizendo que o país está salvo e não tem fome. Aqui embaixo do prédio onde funciona a rádio, tem um monte de morador de rua, que a gente não pode falar que é morador de rua, né? Em situação de rua, que passa fome. E assistência social, cadê? Não pode botar a mão. Fala um pouquinho do seu projeto do Lucas lá. Do Lucas, vamos lá. O projeto do Lucas é um sonho. Depois que a gente ouviu isso do menino lá na Cidade de Deus, falando que ele queria ser bandido, que bandido comia, a gente começou a pensar numa forma de trazer as famílias, né? Com porta de entrada e porta de saída. Né? O tratamento médico, a educação, a avaliação e apoio familiar. Só que, como eu coloquei aqui também, a gente encontra essa dificuldade de pessoas que queiram, porque no final do ano a gente fez uma festa. E lá estavam as mães, mas elas não estavam preocupadas com o início do próximo ano, com o início do projeto. Elas estavam simplesmente preocupadas com o peru de Natal que elas receberam, com as roupas, com os sapatos. Era com isso que elas estavam preocupadas. E aí a gente começa a cair na real, que as pessoas primeiro querem comer. É uma necessidade vital? Hoje é uma necessidade vital. E não vi Tem fome, tem pressa. Tem pressa, e muita. Eu entendo isso. Elas foram, perderam os sonhos. Elas perderam os sonhos completamente. E os filhos estão indo pelo mesmo caminho. E aí o projeto social, eu tive que parar, obviamente, atendendo ainda 2 famílias. Por quê? Para focar em uma outra forma de atingimento social. Isso aí. Qual é a nova estratégia que a gente está resgate, né? Você imagina que o projeto do Instituto Lucas Meirelles, no Carnaval, a gente não sabia, se não querem fazer parte do projeto, porque na realidade não querem compromisso. O que a gente vai fazer? Então tá. Então vamos buscar formas de instruir as famílias, né? E aí a gente vai para a praia, no Carnaval. Né? Porque todo mundo estava na praia. Sim. Sol, verão, Calor imenso. E a gente sabe o quê? Crianças no Brasil estão desaparecendo. Crianças no Brasil se perdem das famílias. A gente montou a tenda lá. E quem tiver a oportunidade de observar esse trabalho na rede social Lucas Meirelles Vive, Instagram. Seria bom falar com a direção da rádio, nós indicamos o projeto. A gente está lá fazendo. Algumas monitoras pegaram, faziam a pulseirinha, conversavam primeiro, pediam autorização aos pais, porque na pulseirinha tinha o nome do pai, o telefone e quem não tinha o telefone, endereço. Em 2 horas, em 2 horas dessa ação, nós atendemos quase 1.000 crianças. E nos dias subsequentes de Carnaval, repetiu-se e aumentou-se o número de atendimentos. E aí a gente parte agora para falar, a gente está vivendo de campanha informativa, Sim. já que a ação presencial, a gente não estava tendo êxito. Então, agora a gente parte para falar de defesa pessoal. Né? A mulher, o jovem, a criança, porque vocês sabem que a violência também intraescolar, dentro das unidades escolares, tem aumentado muito. Muito. Então, como é que a gente procede? Como é que a gente ensina? O meu filho era filho único, não tinha irmãos, então não tinha problema, eu quero feliz, de bem com a vida. Ele vai para a escola. Quando ele vai para a escola, ele começa a pagar. Eu falei assim, como é que eu vou ensinar para esse menino a bater? Como é que eu, com uma criança de 3 anos, eu vou ensinar a maldade?
você vai para uma volta ao esporte, como o Elemento Salvador, salvou a vida do meu filho no jardim de infância, porque senão ele ia ser espancado todos os dias, e ele aprende a se defender. Mas ele era um cara totalmente de boa, desde criança, desde pequeno. A defesa, o ela te jiu-jitsu traz isso, disciplinou leveza, mais ainda. né? Mas disciplinou como? A se defender. Sim. E hoje a gente também, numa próxima ação, a gente vai fazer a defesa, tanto com homem quanto com mulheres, com o spray de pimenta. E como se livrar de situações. Sim. E como a gente vai agir como cidadão dentro da lei para evitar que o mal aconteça. O grande mote do Instituto Lucas Meireles é trazer a família consciente, informada e fazendo com que os seus filhos sejam bons cidadãos. Quando a gente tem uma família forte, a gente tem uma nação efetivamente boa, desenvolvida. Então, a gente já percebeu, e não vai aqui crítica a ninguém, eu só estou falando que a minha situação foi essa, a gente percebeu que tentar montar uma rotina para quem não está acostumado com rotina e compromisso, é difícil a adaptação. Então, a gente tem que começar no caminho reverso, que é levar um pouco de informação, um pouco de acolhimento e depois a gente jogar para a educação da família, a escola de paz. Essa é a minha experiência como mãe que sofreu violência urbana, mas é a minha experiência cidadã também. Eu não sou, em absoluto, social, né? Não sou socióloga, não sou psicóloga, nada disso, mas eu sou mãe. E a mulher tem. As pessoas falam que nós somos emoção. Não, nós somos extremamente racionais. Porque a mãe, ela tem que preparar a casa, educar os filhos, junto com o marido, obviamente, quem tem marido, e ser uma boa profissional. Então, nós não somos emoção. Porque se a gente fosse emoção, a gente ia arrancar os cabelos todos os dias, sentar e chorar. Coitado da gente. Então, vocês iam se virar, vocês iam ter que ir para casa, fazer comida, cuidar de criança. Então você já está incluído. É o orgulho que dá para uma mãe ver um filho que entende a rotina de uma mulher. Sim. Eu tenho muito orgulho quando eu falo do meu filho, porque ele foi muito homem. Ele defendeu a namorada dele. Custou a vida? Custou. Mas eu tenho certeza que ele não fez isso só pelo amor que sentia, mas pela honra que ele aprendeu a carregar com ele. Proteção. Ele faria isso por mim, ele faria isso por uma senhora, ele faria isso por qualquer pessoa. Então é isso que o Instituto Lucas Meireles quer resgatar. Esse amor ao próximo, mas sem a hipocrisia. Sim. Um amor real, um amor efetivo. É muito bonito a gente ouvir, eu te amo. E a gente, obviamente, por empatia também responder, também te amo. Mas a gente só ama aquilo que a gente conhece. E a gente só faz aquilo que a gente entende e aprendeu o que é certo. Então, o Instituto Lucas Meireles é isso. Disciplina, ordem, organização para uma família forte. Na hora que a gente conseguir completar 20 famílias e essas 20 famílias cumprirem um programa de 2 anos, integralmente, a gente podendo analisar boletim, dar um reforço escolar, ajudar a mãe, mas ajudar a mãe não é de forma assistencialista. Ajudar a mãe a crescer como ser humano, como mãe. Porque a gente não nasce mãe. Dá rede, a gente fala, né? Não dá o peixe, não, dá rede para ela pescar. Eu não nasci mãe. Quando meu filho nasceu, eu nasci com ele. Eu nasci mulher. Eu nasci cidadã. Mas mãe é algo incomparável. A mãe nasceu quando nasceu o filho. Exatamente. Vamos para o intervalo para beber água? Bora. Vamos beber água? Tá gostando, doutora? Tô amando. Amando, né? Vamos tocar a música. Cadê a música? DJ, o som. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui
oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos, pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VN Advocacia PT. Obrigada. Voltamos para o nosso programa Sua Voz no Rio, programa Vitor Hugo, eu, Vinícius Rio. Eu, Jonas Oliveira. Com a doutora Cristiane Meirelles aqui, contando um pouco dessa história emocionante. A mulher braba, né, também. Mas é bom para brigar pelo Rio. Cadeia para bandido. Cadeia para bandido. Alguém bravo. A doutora Cristiane, eu conheci. Muito segura. Conheci ela no MDB, numa situação há 2 anos atrás. 3 anos, quase 4. 3 anos atrás, e aí a gente se aproximou. Aconteceu esse episódio com o filho dela. Tragédia, né? E eu falei, essa mulher depois que perdeu o filho vai ficar em casa, vai, sei lá, vai se brigar, porque a pancada é muito grande. Com ódio no coração. É assim, eu costumava dizer que só mulher forte para perder filho e continuar de pé, eu só vi minha mãe. Minha mãe é brava. Minha mãe perdeu o filho num dia, chorou, tinha que chorar naquele dia, e a vida seguiu. Não que ela não sente falta, não. Claro, mas ela viu que ela tinha outras necessidades, a vida não ia parar. E ela precisava ser forte por todos que estavam vivos, pelos netos e tudo mais. E quando eu vi a doutora Cristiane Lô partir, eu falei, doutor, abracei ela, né, do filho. A senhora tá bem? Ela, bem, não tô, mas vou ficar era bem. 15, era o dia 15, que é o número do partido, né? O MDB é 15. E era a convenção do partido. E eu tinha um compromisso com o partido, um trabalho com o partido. E eu cheguei lá e ninguém acreditou, porque foi um dia depois do enterro do meu filho. Meu filho ia comigo. Então, tanto que meu filho foi enterrado com a roupa que ele iria na convenção. E eu vou dizer, em dezembro desse mesmo ano, né, quando tudo cessou, já tinha tido a eleição e tudo mais, Vinícius me ligou para me desejar boas festas. Falou assim, ano que vem nós vamos começar um trabalho. Não foi isso, Vinícius? E aí aquilo me animou. Porque eu precisava de motivação. Eu só falou, vou orar. Sim. Vou orar porque a gente tem que colocar tudo nas mãos do Senhor, né? Então, independente de religião, a gente sabe que Ele é Deus. E a gente precisa da mãozinha dele sobre as nossas vidas. E aí, fevereiro, vai ter um encontro que não sei o que, isso aqui vai, não é, Vinícius? E fomos, começamos. E aí engatamos. O Vinícius tem uma proposta muito boa dentro do comunitário. Né? Ele foi um dos precursores, se não o criador de uma secretaria que existiu. Bora. Secretaria de Ação Comunitária e Juventude no governo Cláudio Castro. Exato. Pena que só colocou por um ano e depois tirou e não cumpriu o que a gente queria para a secretaria. A gente não queria uma ouvidoria. A gente queria a secretaria que ouvisse o povo periférico e que com ela viesse. Porque eu sempre briguei muito, eu sou um líder comunitário, sempre briguei pela ideia de que não vem com essa achando porque eu moro em favela que eu estou te pedindo cesta básica. Então, tipo, o que eu vou te cobrar são o meu direito. Qual é o meu direito? Educação, segurança e saúde. E você tem que me dar. Eu ficava muito chateado quando a prefeitura ou até o governo do estado chegava na comunidade e dizia o que o povo precisava. Sem perguntar, ou fazer uma praça, ou fazer uma quadra.
Sabe perguntou se eu quero uma escola? É esse o interesse? Depende, eu quero uma escola, porque o colégio é lá embaixo. Meu filho tem que pegar ônibus, eu não consigo levar. E se for um colégio dentro da comunidade, é melhor para mim, eu me sinto mais seguro. Posto de saúde? Posto de saúde. Então, porque tudo eles fazem fora da comunidade. Mas quando vão para a comunidade, vão fazer quadra e praça. Então, gente, quem disse que a gente quer isso? Não, mas tem que ter área de lazer em qualquer lugar, para todo mundo. O que eu preciso é o que todo mundo tem lá embaixo. Até aqui em cima eu quero escola, eu quero posto de saúde. Saneamento. Se a gente não tem isso, então você não está me entendendo. E aí a ideia dessa secretaria era isso. Quando fosse fazer qualquer obra na comunidade, sentar com o povo e o povo dizer o que precisa, ou pelo menos ir na comunidade. Vai lá, o cara não pode do escritório pegar um mapa, uma foto e falar, não, aqui a gente bota... Não, vai lá, anda lá. Tem ruas que não dá para subir, tem becos que não dá para passar, tem lugares que... Acessibilidade. Se você fecha, por exemplo, se você fecha muito os becos, não entra o ar. Então você tem problemas com vários problemas de saúde. A favela do Caju, por exemplo, você tem uma poeirada imensa que os caminhões que passam não deixam. Se você tem o antigo hospital que foi demolido, mas está cheio de contaminação. Lá foi demolido? Aquele hospital federal que tinha lá. São Sebastião? Eu acho que é isso. Aí você tem também o cemitério. O churume está todo pela terra, a gente não sabe se ele é ligado a qualquer canal de água, se espalha pelas árvores que tem ali, a gente não sabe qual problema de saúde pode gerar. Então, é isso que a gente queria só debater. Então, vamos debater a comunidade? Eu vou fazer uma grande obra lá, não, calma aí. Senta aqui. A comunidade precisa disso aqui. Então seria esse o canal. Não fizeram. Fizeram uma pequena ouvidoria para alegrar a galera que apoiou ele, que votou nele, no período de campanha, e um ano depois ele fechou as portas e hoje não tem mais nenhum canal que possa conversar direto com o governo do Estado. A única, não sou contra, para mim vai ter um confronto, não tem jeito, mas eu acho muito ruim quando o governo só entra com um confronto. Uma vez o policial entrou na comunidade e falou assim, não, é o governo do Estado que está entrando na favela, é o Estado mesmo, ele falou, é o Estado entrando na favela. Eu falei para ele assim, prazer, eu sou o Estado. É que vocês não me viam. A gente sempre esteve aqui. É que vocês só veem a gente nesse período. Vocês não perguntam como é que está a saúde, o saneamento. Vocês só querem entrar aqui nesse momento. Aí depois entra um montão de ONG caçurubu, que eu odeio. Quando a vida negras importam. Não importa, é mentira. O que importa é morte de pessoas negras. Porque se a vida negra periférica importasse, você estaria lá antes dele morrer. Vindo na mãe dele, na avó dele, tratando o problema familiar, tentando salvar aquela família. Você entrou depois, aí pega o corpo ali, aí se pinta de vermelho, a carne negra, a carne mais barata. Para de ser hipócrita, você não estava lá, você não foi lá, você não ajudou. Você não vive lá. Você não vive lá, você não tem noção qual a dificuldade que a gente tem de pegar uma criança que o pai espanca, que a mãe é uma alcoólatra e falar para ele, ó, tem um futuro, calma aí. Como que futuro? Como essa criança vai ser? Ele dorme no inferno, num lugar que cabe 3 e moram 10, com um pai que não é dele, e o pai que é dele não quer saber, com uma mãe que está com a vida destruída e que agora está no alcoolismo, que espanca ele. E esse garoto, esse garoto sozinho, ele tem que tentar sobreviver. Ele começa dentro da lama. Aí a ONG, todas elas, não tem exceção, todas elas que vão lá, que botam, a vida negra importa, tem outro também, a carne negra é mais barata. Essa eu ainda não tinha ouvido, não. Tudo conversa fiada, porque não estão lá quando o garoto começou a usar droga. Não estavam lá quando ele estava chorando, com fome, largado, quando ele foi espancado, quando a menina foi estuprada. Cadê essa galera? Tem a CUF. Vinícius, por que tu não vai lendo a CUF? Eu não sou nenhum palhaço. O que ela fez de fato pelo povo periférico? Ela nunca fez nada. Ela lança dancinha. Arrecadação. Aí faz dancinha, porque parece que a gente é macaco de circo, né? Não estou falando no sentido do racismo, não, porque eu sou negro. Mas usam a gente para divertir. Uma vez eu estava numa festa, o cara falou assim pra menina, ó, tá tocando samba, vai lá, o teu momento de brilhar. Não, se tocar a tua música clássica, eu não posso estar lá. E tá privando, quer dizer, eles pegam a gente nesse sentido, né, para divertir. Vamos pegar o povo periférico, vamos botar dancinha, vamos botar, como dar pão e circo que eles se divertem. Vamos botar um baile funk, vamos botar uma coisinha para eles. Coleira, né? Vamos passar na Globo. Quero te botar uma coleira. Vamos passar na Globo, na SBT, nas emissoras, e eles vão ficar felizes e vão embora.
Só que a vida continua a mesma coisa. Se a gente não entrar na favela com um projeto para a menina de 13 anos que está engravidando, a gente precisa estancar a sangria. A sangria está na menina de 13 anos que engravida. Que vai engravidar até os 20 e pouco. E com 30 ela é vó. Porque a filha dela com 13 anos está engravidando também. Se a gente não entra nessa cinema, se a gente não estancar a sangria, se o debate não for mais profundo, não tirar as escamas, ficar nessa superfície que eles ficam, não, calma aí, meu irmão, foca aquela menina de 13 anos. Se a gente não focar nela, para que ela não engravide precocemente, a quantidade de criança que essa menina vai ter. O problema é que a gente vai ter com os filhos que ela vai ter. Que a gente vai ter que ter mais posto de saúde, mais clínica da família, mais maternidade, mais escola. Isso tudo é um problema. Mas ninguém quer pensar. Porque aquela menina de 13 anos ela não vota. Isso é o problema. Ainda. A gente entrou aqui que o pessoal falou. Mas como é que o pessoal falou? Ela não vota. O voto é imediato. Quando ela votar, então cuida dela. Agora é a hora de cuidar. Se a gente não tratar a menina de 13 anos que começa a engravidar, vai ter carne barata no mercado, igual eles falam, vidas negras morrendo o tempo inteiro, que morre negro, morre branco, mas é vida periférica. É vida periférica. Prostituição. Vai ter prostituição, porque as meninas cobram, vão cobrar, porque é a maneira de sobreviver. Não tem. O mercado de emprego, ele diminuiu. Eu passei outro dia pela Quinta da Boa Vista. Já teve uma matéria agora. Eu fiquei impressionada. Impressionante. Eu fui visitar uma pessoa amiga Um dos pontos mais antigos do Rio de Janeiro. estava internado ali no Quintadó. Quintadó. E aí, era dia. E não é só prostituição feminina, não. Não. Tem a masculina, Tem masculina, também. feminina. É impressionante. Você imagina que era um local, família, onde todo mundo ia para o museu, Tem uma história, ia né? Tem uma pro história. Agora é de dia zoológico. também, antigamente era só de noite, agora tem de dia também. Não, foi de dia que eu vi. Antigamente era só à noite. O que me assim, deixou estarrecida é que foi durante o dia. Já sabe, né? Toda quarta-feira. Não, mas tem muita menina. Aquele povo que nada, aquela galera que faz o discursinho LGBTQ+, que inspira o menino a sair de casa e brigar com a família inteira, o menino vai pra lá. Porque ninguém quer brigar, aí ele não tem dinheiro para fazer a transição, ele se aplica ou vai para a clínica Se mutila, de esquina, vai se mutilando, fica viciado em drogas e vai parar naquela Boa Vista. Aquele movimento nem vai lá, tu não vê um movimento passar lá. Por que meu filho quer ser essa vida? Cadê o movimento LGBTQ+, para ir lá? Sentar com esse pessoal. Não adianta, esse discurso não me convence. Eu não sou de direita, eu não sou de esquerda, eu sou de centro. Mas o discurso não me convence porque eu vivo. Eu conheço quem está passando. Tu concorda? Não vem com essa história. É LGBTQ mais para defender o homossexual. Que tipo? O classe média, só se for. Porque a galera periférica tá ali, ó. Na Quinta da Boa Vista, mortificando moralmente. Tá morrendo. Porque são. E ali não tem segurança. Entra no carro com o cara de repente não quer pagar, mata, joga fora do carro, dá uma coça. E cadê a galera que não passa lá, filho? Vou tirar essa vida. A gente tem um projeto para você. Não estou falando pro cara deixar de ser homossexual. Isso é um outro debate. Estou falando de resgatar a vida da pessoa. Resgatar. Tá ali largada. Eu acho que você trouxe assim, uma conotação muito boa para a nossa conversa, para o nosso diálogo aqui. Por quê? Porque a gente não está falando de secto, de ideologia, sabe? De nicho. A gente está falando de um povo que é um povo brasileiro. A gente está vivendo uma divisão tão grande. São tantas caixinhas, tem tantas letras, ou você é nazista, fascista, não, você é comunista. Vamos acabar com isso, nós somos cidadãos. Nós somos cidadãos. E estamos presos nas nossas falas também. Sim. Eu aturava tudo quanto é tipo de brincadeira, hoje eu não posso nem vai brincar comigo mesmo, com um amigo, não pode. Estamos Então, presos nas aí você vê, aí vem a E aí, lei da negão, misoginia, fala aí. que vai transformar. É. Nós vamos ter um triste fim aqui no Brasil. É. Porque a lei da misoginia vai trazer o quê? Como se multiplica, como se reproduz uma população. Precisa de macho e de fêmea, certo? E aí, vejam bem, não estou falando aqui de A, de B ou de C. O que eu estou falando é que precisa de macho e de fêmea. Esperma, óvulo, junção, fecundação, geração de vida. E aí, com essa nova lei, a mulher, isso aí eu não discordo não, porque nós somos mesmos. Nós somos seres, assim, especiais. Mas o camarada não vai poder discordar, o camarada não vai poder contraditar e não
vai poder dizer que aquela pessoa está falando uma mentira. Porque ele vai para a cadeia. Isso aí. Ou seja, não vai ter homem nenhum mais querendo ter relacionamento Se nenhum aproximar sequer. com uma mulher. Uma mulher. E aí a gente vê também o outro lado da moeda, que é a misandria, né? Que é totalmente desconhecida pela população. Então, porque eu sou mulher, eu vou acabar com a tua vida porque você é homem. É. Não. A gente está vendo casos assim, e eu sou mulher, eu defendo mulher. Sabe? Eu defendo mulher. Essa ali é da senadora Soraya, né? Então a gente precisa Eu parar. tenho até medo de olhar uma mulher na rua. Exatamente. Não tem mais homem mexendo com mulher, não. Não tem mais homem mexendo com mulher na rua, não. A mulher pode passar do jeito que ela for, o cara vira até a cara. Olha, eu, graças a Deus, já passei dessa fase, pra mim tá beleza, tá ótimo. Agora eu tenho sobrinha. Vou chamar uma menina de linda aqui na medição, tava muito curta, como vou falar. Bom, aí passou 2 garotos, uma na frente e outra atrás. Aí, pô, bonita, linda você, né? Uma mulher de bonita, não precisa mulher de feia. Elogiei a mulher. Malandro. Que tava, eu falei que tava na frente, que tava atrás, era a namorada dela. Meu irmão, passou. Fascista! Fascista! Mano, ia lá pra lotada, eu num depósito ali que tinha todo tipo de gente. Pô, isso aqui é minha varanda, né? Fascista! Fascista! Mano, ele, meu amigo teve essa sacada. Aí eu comecei assim, ó. Ele, fascista, fascista, eu também ia, fascista. Comecei a pra poder sair da confusão. Já tava o pessoal do outro lado na rua, já gritando com a gente. Aí a gente, o que eu vi dele? Ele entrou no ritmo, foi muito inteligente, cara. Doutora, fascista, eu comecei a gritar fascista, eu consegui sair da confusão. Que doideira, né? Pô, doideira, chama a mulher de linda, cara. A gente volta ao caos. Pô, você é linda. Qual é a volta ao caos? Eu não mexo mais nunca mais. A gente vive hoje dentro das nossas leis e dentro das pessoas que fazem as nossas leis, das pessoas que julgam o cidadão. Você vê, o que faz um deputado federal, o que faz um deputado estadual? Fiscalizar é uma das atribuições, sim, mas ele vai para legislar, criar canais de quê? De entendimento social, acomodação social. Perfeitamente. Então, as pessoas falam muito da lei do feminicídio. Na realidade, essa lei já existia, porque o crime passional existe, é tipificado. Não é um crime contra a mulher, é um crime contra a mulher que tem uma relação com um homem, ou com um trans. Bom, eu não vou entrar muito nessa seara porque não tenho especificidade para falar disso. Então, eu prefiro deixar de lado. Então, se a mulher foi assassinada, ela foi assassinada porque ela tinha uma relação. E aí o crime já estava tipificado. Transformado em feminicídio. Beleza. Ótimo. Até para poder dar ênfase à questão da mulher que era assassinada. Que é assassinada. E que será assassinada. Né? Mas a gente tem que ver que isso é um crime de relacionamento. Um casal que é trans, né? Não, é homoafetivo, desculpa. Que é homoafetivo, eles também podem se matar. Sim. Se forem 2 mulheres, se forem 2 homens, eles também não podem se matar? Pode. Então o crime é de relacionamento. E posse. Principalmente. Então a nomenclatura que está errada. O conteúdo específico é o assassinato, que é um número vertiginoso de mulheres. Mas, na realidade, é um crime de relacionamento. A mulher não é morta porque ela é mulher, mas sim porque ela vive com alguém que a entende como um bem que deve ser eliminado. Ele não simplesmente pegou e matou a mulher. Ah, vamos matar. Não. Teve um relacionamento, uma história no casal, né? Isso. Tanto Você negativa como seguinte, positiva. Você olha pra mim, porque eu sou mulher, você vai me matar? É uma história, não tem um enredo. Agora, né? se eu te encher a paciência, se eu tentar te agredir, pode ser que você desencadeie uma reação tão forte que você possa me matar. Mas você não está me matando porque eu sou mulher. Porque você escolheu que eu deveria ser eliminada. Uma história. Perfeitamente, bem colocado, doutora. Não é isso. Não é isso. Agora, se as pessoas não
procriação, gestação, vida, onde é que a gente vai parar? Se a gente não aprendeu o que é respeito também, que a gente vem falando. Eu acho que essa palavra é fundamental, respeito. Ontem a gente estava num evento e eu ouvi uma coisa muito bonita de uma pessoa que é de matrizes africanas, que colocou o seguinte: independente de qualquer rótulo, declarou para o Vinícius, eu sou teu amigo e te entendo como meu irmão. Isso aí. Vinícius é um pastor. Então, é isso que a gente precisa cultivar. É isso que o Instituto Lucas Meireles quer cultivar. E eu tenho certeza que é isso que vocês trazem na voz do livro. Isso aí. Essa certeza de que a gente tem que sonhar, essa certeza de que a gente tem que ter respeito. Respeito. Tem coisas que a gente ouve, às vezes não gosta, né? Sim, o Vinícius costuma dizer que eu sou muito carnal, mas não, é porque tem coisa que agride tanto e a gente tem que trazer a informação, porque também tem gente que fala sem conhecimento. Perfeitamente. E é justamente aí a gente está batalhando desde o início do programa em cima do quê? Família, conhecimento, respeito. Família, conhecimento, respeito. Enquanto a gente não conseguir dar um ponto de equilíbrio, mas eu continuo dizendo que bandido tem que ter cadeia. E é engraçado de que a verdade, ela... E trabalhando, tá? A verdade, ela não tem mais... A verdade não tem mais sentido. 2 mais 2 é 5 e acabou, Vinícius. É isso que eu fico impressionado. Não, pra mim não, discuto. Caraca, bicho. Eu fico impressionado, cara. A gente rola do chão. A verdade não tem mais sentido nisso. Eu aprendi uma coisa, eu venho uma história, a doutora Cris sabe, de uma família muito humilde. Minha mãe trabalhadora, sempre trabalhou, meu pai. E eu, meu amigo Patrick Carvalho, que foi estrada de ouro no Carnaval, nessa dos famosos do Faustão, a gente tem uma regra entre a gente, que é preto, pobre e orgulhoso. Por quê? Mas não é um orgulho de não aceitar que está errado quando está errado. Isso é burrice. É o orgulho de você dizer, ó, sou isso aqui, cara. Quando a senhora falou, usou o termo favela, é o termo que eu mais gosto. Porque para mim não tem que ser pejorativo o termo favela. Eu sou favelado. Mas favela, porque botaram pejorativo? Porque acho que ser favelado é mal educado. Ser favelado é o cara que não sabe nada. Não, eu sou bem educado. Favelado é o sentido cultural da coisa. Eu vejo o mundo numa perspectiva totalmente diferente de muita gente que está aqui embaixo, que tem outra realidade. Por isso tem um favelado, é o que vai fazer uma separação. Não é pejorativo. A minha cultura é diferente. Ó, você não consegue explicar como... Tem gente que não sabe a origem da palavra favela. Não. Eu só não sabe, doutora, ninguém consegue explicar como um cara analfabeto, e não estou aqui promovendo alfabetismo, eu não estou estudo, ele consegue controlar 300 ritmistas, como se fosse uma orquestra. E criar 10 filhos, pô. Cara, e no ouvido... Criar 10 filhos sem saber ler e escrever. A gente se vira, dá o nosso jeito, a gente vai à luta, e é um povo que abraça. Se a pessoa chegar ali, ó, vamos construir a casa, meu irmão, tá sem nada, vai ser o quê? De madeira? Cata madeira aí, vambora. Você toma um mutirão e faz a casa do cara naquele dia. Se o cara vai virar uma laje, mais de 15, 20 pessoas estão juntas para fazer isso. E isso você só vê na favela. O relacionamento do favelado um com o outro. A nossa cultura, o funk, se você for ver os maiores MCs, os caras não eram letrados, eu não sou contra, tem que cara. E não faziam apologia, não tinha apologia à droga, ao crime e nem o abuso de mulheres. Nada, não tinha isso. MC Galo, Willy Duda, o MC Sapão, MC Mascote, MC Neném, logo no início, então toda essa gente, é muito lindo quando a gente ouve assim, eu só quero ser feliz. Na favela, é porque eu nasci. Poder me orgulhar e ter na consciência que o favelado tem o seu lugar. Isso é lindo, sabe por quê? É um reconhecimento, é um pertencimento local. Tu bota a música pro teu neto, pro teu filho, ele vai ser Aí você tá falando o quê? Que aquele funk tradicional, que é um beat mais avançado, uma batida mais forte, né, que surge. Era o Volt Mix. Então, é o quê? É apologia ao crime? Não tinha, nunca teve. É dizer que a menina tem que ser estuprada? Era a história da favela e a história de cada uma. E cada favela era peculiar. Uma favela cantava a história
com menos violência, porque aquela favela não era violenta. Mas o outro que era favela violenta já contava uma história mais violenta. Então assim, e se perdeu, porque quando o baile funk perde os grandes clubes, para de tocar nos grandes clubes, para de tocar na imprensa. As grandes equipes desaparecem, né? Mas não foi por conta de preconceito, porque chegou o axé. Quando chegou a lambe aeróbica, o axé no Rio, começou a bombar, e o pessoal trocou a lambe aeróbica, trocou o funk pela lambe aeróbica. O funk caiu. Esses caras, para não perder dinheiro, encontraram no funk mais proibidão uma maneira de... Não, inclusive mas o Estado abraça o funk. Inclusive para crescer o uma funk, cultura. inclusive para crescer o funk no Brasil. Se vira não, foi. Depois. Foi. Depois se perdeu. Mas se daquele episódio em que o funk nasce, o Estado abraça aquilo. Porque é como a Lei Rouanet. Porque o funk cresceu com todo o preconceito, claro, conseguiu passar por isso. Passou pelo mundo todo. Você imagina, foi tocar no Japão. Você imagina quando você vê o pai da Furacão 2000, não era Furacão 2000? Romulo Verônica. Ele não Adoro era branco, não tinha olhos verdes, mas ele conseguiu movimentar uma massa. Jovens de todas as classes sociais. Todas as idades. Até... Minha mãe sua mãe, cara. Sua mãe gostava? Minha mãe sempre gostou. Não, assim, tinha funk melody, não tinha? Tinha latino, essa galera do funk mais romântico, uma batida um pouco mais diferente do que o do Root Mix. Então, isso é o quê? Isso é trazer a cultura local e não transformar a cultura local numa arma contra outras pessoas. Sim. Que é justamente o que hoje a narcocultura faz. Você vê aqueles meninos que viram uma pessoa, que eu prefiro nem citar o nome, porque é tão desagradável, pintou o cabelo de vermelho. Não. Mas pintou o cabelo de vermelho por quê? Para fazer apologia a uma facção? Não. Não? Não, sim, mas também para resgatar. A criança pintar o cabelo de vermelho e... Mas a criança sabe que aquilo ali era uma apologia à facção? Não. Não. Então, isso tudo é uma construção cultural. Aquele cara ali que pinta o cabelo de vermelho e mora numa mansão, não mora dentro da comunidade, mas ele se arroga do poder de dizer que ele vai para dentro da comunidade para ser protegido. Eles romantizam as drogas. Pela facção. E a comunicação é culpada também, né? Eles romantizam as Também drogas. pensa Vende, dessa porque forma. vende. Essa galera romantiza as drogas, mas não mora na favela e nem tem noção do poder destrutivo que ela E é hoje a música mais tocada no Brasil. Graças a Deus não. Mas a gente ainda tem salvação. Se a gente mexer um pouquinho na Lei Rouanet, como eu falei no programa que eu tive aqui, cara, a Lei Rouanet tinha que ser o seguinte: a Ivete Sangalo vai captar. Ela captou 10 milhões. Beleza, é o tamanho dela. 10% desse valor a gente vai pegar e vai reverter para o programa local. Para a galera local, que não tem como captar todo o recurso. Sim. E dentro do show dela ser obrigatório. Qual artista local aqui? Ah, tem uma banda local. Vai fazer a abertura do vai show. ter que fazer a abertura do show. Porque ela está captando o dinheiro do povo, que fica para o povo, só para ela. Isso eu acho errado. Mas se ela captar e a gente conseguir Atender a redistribuir... minoria, né? Aí é legal, ela é uma grande âncora Isso que aí. traz os recursos, porque o nome dela vale isso, e com esse recurso a gente tem as bandas, a gente tem o pessoal do bar, e uma parte dessa verba vai para a Secretaria de Cultura do município. Secretaria de Loucura. De Cultura do município. Secretaria de Para Loucura. te atender as comunidades. Ó, esse valor aqui para a comunidade. Os artistas locais não precisam de se perder e cantar algo fora. Quem está enquadrado aqui? A tua música não está enquadrada não. Essa música aqui é apologia, você não pode estar enquadrado. Ah, você aqui ouviu tua música, vai passar por um filtro, ó. Essa música aqui tá legal. Você vai incentivar com uma música que dá dinheiro é essa daqui. Então eu vou cantar o quê? Ainda há chance de recuperar. Se a gente conseguir, não acabar com aquele rolê, mas pegar, fazer a equidade. Tem que equacionar. Igualdade não vai ter porque a Ivete é grandona, porque o Roberto Carlos é gigante. Mas uma equidade dá pra fazer. Pega um pedaço, Robin Hood, vamos tirar um pedaço deles. Eu entendo assim, que há uma distribuição mais adequada. Isso aí. Mais adequada. Se ela ficar uma parte, Se a tira um Rouanet é pedaço. uma lei de incentivo, se é uma lei de incentivo, ela tem que privilegiar quem? Quem já alcançou ou quem precisa
Só quem tem mas conhecimento. é o que consegue captar mais. Só consegue captar quem tem conhecimento. Mas é essa Usa como redistribuição. isso. Mas tem a questão da burocracia também, né? Tu pede um valor e demora um ano para sair o valor. Não, isso a gente. Aí... Mas não investe, a galera que está acostumada. Sai na hora. É na hora, só não tem show, tem que pagar toda a estrutura. Acho que essa é Você imagina olha só, a gente está falando de lei. Eu botei rei aqui porque eu estava falando do Roberto Carlos. Aí vai de rei, loucura. A gente vai de tudo. E você imagina se a Rádio Tropical Web Brasil fosse contemplada pelo bom serviço que ela presta com as suas entrevistas, com os seus bate-papos, com as apresentações culturais musicais. Não seria lógico? Ela ter uma contemplação? Uma vez que o recurso... As pessoas acham que o dinheiro é público. O dinheiro não é público, o dinheiro é nosso. O problema é que quem faz a lei, que era para nos representar, não pensa. A gente sempre conversa a respeito de pautas. Ah, minha bandeira é essa, minha bandeira é aquela. Você vê, eu estou falando aqui há 1 hora já? Mais. 1 hora e pouquinho? Então, a gente está falando de segurança pública, mas a gente abordou tanta coisa aqui. Porque tudo isso envolve segurança pública. E aí, quando você chega lá no Senado, na Câmara Federal, aqui dentro da Câmara Estadual, o cara só sabe falar de uma pauta. Uma única pauta. Como ele pode me representar? Perfeitamente. Ele está sentado na cadeira para me representar. Eu posso até não ter votado nele, mas ele está me representando. E o cara não tem o mínimo de capacidade de fazer essa distribuição, essa contemplação do dinheiro que não é público, mas sim nosso. A gente estava falando aqui do que a população espera. Quem quer ouvir a população? Quem quer sentar com a população? Olha, eu aplaudo demais quem faz audiência pública. Mesmo que seja só as fachadas. Mas não resolva nada. Mesmo que não resolva nada. 90% Mas olha só, nada. Quando você pega vou falar uma empresa de distribuição de energia elétrica que tem um gerador, um transformador que não dá vazão para uma determinada localidade, imprensa ela numa audiência pública, ou quando você vê contas absurdas, né, que você não sabe interpretar. Alguém sabe interpretar a questão da conta de energia elétrica ou de sabe que ficou mais caro, gás, de não água? Não consegue. A grande população não tem isso. E aí, o dinheiro é de quem? Quem foi que deu a concessão daquilo lá para aquela gente? E eles estão representando a gente? Não estou aqui metendo pau em classe política, não é isso. Eu só estou pontuando que é necessário que as pessoas aqui fora e lá dentro tenham uma consciência cidadã. Cidadania é isso. Cidadania não é olhar só para o meu umbigo. Não só o que convém. Não, é a forma como é administrado, como gira tudo. Porque um está ligado ao outro. Se eu não estivesse aqui sendo entrevistada por vocês, se não houvesse a rádio, nós estaríamos transmitindo tudo isso? Não. Então, a intenção da democracia, e quando a gente fala de política, que as pessoas... Eu não suporto política. Você pode não gostar de política partidária, mas a vida é uma política. A palavra política surge da palavra polis, saudável, que é né? cidade. Acho que o discurso da política tem que ser saudável. Sim, a gente tem que largar essa história de hipocrisia. Se existe uma cidade, existe política. Infelizmente, nosso tempo é escasso. Nós já avançamos. Ele. Então, vamos para as considerações finais com a doutora Cristiane. Doutora, maravilhoso. Ai, olha, eu queria tanto agradecer mais 1 horinha, 2 horinhas de programa. A gente bate papo a noite toda, a gente fala... Porque o coração da gente não está cheio de ódio. Isso aí. O coração da gente ainda tem um sonho. Esse que é legal. Sabe? Esse sonho de ver que famílias podem realmente gerar, que famílias podem
educar, preparar bons cidadãos, que a gente pode ter um país muito bom, que o nosso país é muito bom, tem gente muito boa aqui. Então, meu agradecimento, meu máximo respeito, mais profundo Maravilhoso, maravilhoso. ao programa A Sua Voz no Rio e a Rádio Tropical Web Brasil. Eu queria deixar um recadinho também. Fique à vontade. Na próxima semana, dia 22, eu vou estar aqui movimentando um programa chamado Retrato do Rio. Olha que beleza, hein? Não colei de vocês, não. Tá? Não colei. Vai entrevistar a gente então, né? Só um pouquinho. Vai ter que entrevistar a gente também, pô. Com certeza. Já estão na lista de convidados. Legal, que muito legal. Obrigada, Sucesso pelo programa. Tá uma história. Cara, eu quero agradecer muito você ter vindo na rádio, a gente estar aqui com você. Você teve um problema muito sério e eu vejo que você não está com ódio no coração, está com intenção de até levar isso para ajudar as pessoas. Eu acho que isso aí é muito importante, é Deus na tua vida. Amém. Eu acho que continue assim, pô, foi maravilhoso. Queria estar mais 2 horas conversando com ela. Que energia boa, isso foi especial hoje. Quero te agradecer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora. Nosso programa foi enriquecido no seu conhecimento, com a sua história. Eu tenho o prazer de dividir isso há anos já, na sua amizade, seu carinho. Tenho como se fosse uma mãe. Que legal. Então, toda hora me dá um esporro, me dá uma bronca, me liga para dar bronca. Vem cá, te falar um negócio, isso. Olha, eu acho melhor você pensar no que você está fazendo. Mas quem ama cuida, e eu me sinto cuidado, me sinto tratado. Pode ter certeza disso. Tenho certeza disso. E esse nosso programa foi enriquecido com todo esse conteúdo, com toda essa história. Esse foi mais um programa Sua Voz no Rio, programa Vitor Hugo. E você está convidado toda quinta-feira, a partir das 18 horas até as 20h30. E para bandidos, cadeia. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação, alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis.